gastando mais combustível, podendo ficar na rota divina, gastar menos energia, ser mais preciso e chegar mais rápido no destino. Isso é uma gestão no tempo. Você não pode alterar o tempo. 24 horas é suficiente e não vai mudar. Mas dentro do tempo que Deus te deu, se você decide ouvir a voz de Deus, fazer gestão dentro do tempo, no tempo, você vai ter tempo disponível, livre. É como um trem, amém? Imagine você é o trem, a linha é o tempo. A linha é o tempo, nós somos o trem. Imagine se houvesse uma ferrovia daqui para o Rio Grande do Sul. E eu fosse no trem, esse trem aí, o trem nosso aí, que nós temos aí. Quanto tempo levaria para chegar no Rio Grande do Sul? Mas a mesma linha tivesse uma opção de eu ir no trem bala. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, e está dentro dos planos e propósitos de Deus, você vai ser um trem bala. E você não vai mais estar dizendo, meu tempo é muito corrido. O tempo não é corrido, você que não é guiado. Você que não tem gestão. Não precisamos de 32 horas. Eu não entendi isso. Eu não preciso de 32 horas. Eu preciso ser organizado. Havia uma bagunça na terra, porque Lúcifer caiu e bagunçou aqui, matou os dinossauros. A ciência disse que foi um meteoro, foi o cão que caiu na terra, bagunçou tudo, e Deus olhou e disse, haja luz. E houve organização. Luz chegou, começou a organizar. Revelação tem chegado em nossas vidas, amados. É dever nosso nos organizarmos. Porque luz chegou, revelação chegou, nós temos recebido revelação suficiente para começarmos a organizar, porque a palavra que nós temos recebido, o Espírito Santo dentro de nós, a sabedoria que nós recebemos, o conhecimento que nós recebemos, espiritual, ele se aplica a todas as áreas de nossas vidas. Não só a uma. Não, eu sou muito bom em finanças, eu sou muito bom em cura. Não, mas nós vamos ser bons em tudo. É claro que alguns vão ter unção específica para algo, para administrar, unção de cura, mas você pode tocar na unção da cura. Você pode ser um bom gestor, você pode ser um bom administrador, você pode ser alguém excelente na sua casa, com seus filhos. Porque nós temos dunamis, poder de Deus, poder criativo, nós temos a unção dos santos, nós temos Deus habitando dentro de nós, que nos ensina todas as coisas, que nos revela a justiça. Amém? Então, planos, propósitos e práticas. Eu li em certo livro que você pode ser o melhor piloto do mundo. Amém? Está pilotando a melhor aeronave do planeta. Mas se você não tem um destino e um plano de voo, todo o seu conhecimento não vale nada. O que isso significa, amados? Há uma junção para o plano de Deus, o propósito de Deus, serem executados. Há uma junção da nossa capacitação e a inspiração divina. Não é apenas você se capacitar e não depender mais de Deus, como também não é apenas você jogar tudo para Deus. Não, Deus faz, Deus vai fazer. Deus vai fazer tudo. E você não se capacita. Você não se qualifica. Você não estuda a Bíblia. Você não lê livro. Você não ora. Você não estuda. Você é um bom administrador daquela empresa. E não estuda. É a junção, amados. O plano e o propósito de Deus é a junção do divino com o natural. É você se qualificando, se capacitando, e o divino também atuando em você. O divino sempre vai ser o diferencial. Você vai estar em um lugar
Todos têm a mesma mesma faculdade, o mesmo curso, mas você sempre se destaca, não porque você é mais bonito, mas porque você tem o Todo-Poderoso dentro de você, a fonte de sabedoria eterna, fluindo. Nós encontramos isso na Bíblia, amados, pessoas que eles entraram no plano de Deus, por mais que alguns tenham tentado sair da rota, né, e tenham trazido alguns danos. Porque, amados, mesmo você saindo da rota, Deus não vai te condenar. Mas quando você sai um pouco da rota, você pode ter algumas consequências. Um exemplo é Abraão. Deus chamou Abraão que ele saísse da sua parentela, da casa de seus pais. E Abraão leva Ló. Quais as consequências? Ambos cresceram. Porque Abraão tinha a palavra, que ele era abençoado. Então, quem estava perto de Abraão também ia prosperar. Da mesma forma, amados, quem está perto de você vai prosperar. Se você se aproxima de pessoas que estão a um nível, ou estão acima de você, que estão crescendo, você também vai crescer. Da mesma forma, se você se associa com pessoas negativas, você vai acabar ficando alguém também negativo. Se você não está influenciando, você vai ser influenciado. Então, Ló, ali próximo a Abraão, ele começou a prosperar, mas houve um problema. Lá em Gênesis capítulo 13, no verso 9, a Bíblia vai dizer que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, de uma forma bem até nobre, ele diz, olha, é o seguinte, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, olhando para as campinas do Jordão, parecia o Éden, as planícies do Egito, e ele, com os olhos, escolheu ir para as campinas do Jordão. E Abraão o abençoou. Acredito que Abraão tenha ficado triste com aquela situação. Só que, amados, de repente, Deus aparece. Fala com ele, né? Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Aonde os teus olhos alcançarem, eu te darei. Deus tinha dado um plano a Abraão. Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí de repente Abraão olha para Ló e diz, se você for para um lado, eu vou para o outro. Aí Deus aparece, Abraão não, Abraão. É leste, oeste, sul. Toda a direção que você olhar, que os seus olhos alcançarem, eu vou te dar. Abraão até planejou. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Ele disse, não, Abraão, é o meu jeito. É o meu plano. A visão de Abraão estava um pouco limitada. Olhar para Abraão. A visão de Deus é uma visão bem macro, ampliada. Às vezes, amados, em meio a uma situação para resolver coisas, nós começamos a perder a grandeza do plano de Deus. E vamos continuar aqui, vamos ler aqui. Gênesis 13, 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. No verso 12. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Descendência tão numerosa. Abraão e Ló prosperaram, mas houve problema de terra. Mas Deus disse que dentro do plano dele, Abraão ia prosperar tanto, que a sua descendência seria como o pó da terra. Ou seja, o problema não seria mais terra. Assim como Abraão era abençoado, a sua descendência era abençoada.
Então, cada vez que nascesse alguém, terra tinha que ser providenciada. Às vezes nós começamos a limitar Deus, mas você tem um projeto de ampliação de empresa, de negócios, aí você fica preocupado de onde vai vir o recurso. A bênção que lhe trouxe até esse nível que você se encontra, é a mesma bênção que vai ampliar os seus negócios. Da forma de Abraão, houve problema, faltou terra. Do modo de Deus, sobre a terra. Porque Deus faz além, infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Deus é um Deus de transbordar. Não, mas se a gente evangelizar muito, fizer muitos projetos, onde vai colocar aqui 2.000 pessoas? 5. Aumenta os cultos, amados. Não, mas vai esquentar por causa do ar. Deus manda mais ar. Deus não tem problema, é com recursos. O problema é se nós vamos crer na sua palavra. Se vamos ficar firmes na palavra de Deus. Não há problemas de recursos, os recursos são ilimitados. Mas a nossa fé ela pode ser limitada por nossa incredulidade. Nossa, que vocês não, do povo do YouTube. Não é do YouTube não, lá do Japão. Não, do Japão, lá da Lua, de Marte, para ninguém ficar ofendido. Diga, eita graça. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Percorra, porque Abraão primeiro ele andou, só depois que foi tomado posse. O que é isso, irmãos? Primeiro vem acesso, depois vem a posse. Primeiro você vê com os olhos da fé. Depois Deus se encarrega de trazer à existência aquilo que não existe como se já fosse. Acessar fé. Se sua mente chegar lá, se sua mente é alinhada com o Espírito, a mente renovada se alinha com o Espírito, você começa a pensar, você começa a ter imagens, gerar imagens de como vai ser. Se a sua mente chegou, o seu corpo vai junto. Porque quando você renova a sua mente, o seu entendimento, você passa a entender que o seu corpo não é mais o Senhor. Não é Ele que comanda, não é Ele que manda, não são os impulsos da carne que vão mandar, mas são os ditames do Espírito que vai te guiar. Aí imagina aí, certo dia, eu lá dormindo, de repente, meu apartamento tremendo, se é um terremoto? Não. O meu apartamento, a minha casa, decidiu se mudar para a Zona Sul. Está lá arrancando lá as bases, não, eu vou para a Zona Sul. Porque eu quero ir para a Zona Sul. Aí o apartamento aqui cruzando ali a Salgado Filho para chegar na Zona Sul. Porque o apartamento cismou e quer morar na Zona Sul. O seu corpo cisma em ficar na incredulidade, na escassez, na limitação. Mas uma mente renovada é uma mente de abundância. Uma mente renovada, ela entende, por mais que você esteja, o seu corpo e você esteja naquele momento, naquela situação financeira, mas a sua mente já viu a abundância. E a sua mente, se a mente viu, se os seus olhos viram, houve um acesso, o seu corpo vai ter que ir à força, como faz pastor Humberto. O homem interior vai carregar esse corpo. Nós permitimos, você permitiu, eu permiti por muito tempo esse corpo levar a força ali, o Espírito dizendo não é para aí, é para cá. E o corpo mais aqui é cômodo. Mas nem sempre vai ser cômodo para a alma, nem para a carne. Alguns lugares, situações. Mas Deus te chamou, mas para resolver problema. Não fuja de problemas. Eu fugi tanto de problemas que quando eu fui olhar o meu repertório para resolver problemas, você não tinha. Porque você foge de problemas. Porque tanto a sua ação como a omissão há resultado, vai ter uma consequência.
Qual foi a consequência do meu caso? Eu não tinha ferramentas ou um repertório para resolver problemas. Mas quando você se torna um especialista, um profissional de resolver problemas, quando surgir uma situação, um problema, vão lembrar de quem? O profissional de problema, chama a lei. Chama ali Jurandir que ele pode resolver isso. Então não fuja de problemas. Problema é uma oportunidade de você colocar a graça em operação. O problema é uma oportunidade de você começar a unção, usar a unção que está na sua vida. A unção que ela vem, que está sobre nós, mas ela vem com um propósito, não é para ficar lá alojada. É para operar, é para produzir. Não é ficar lá parada, é para produzir. E uma forma de essa unção se manifestar, a graça também que está disponível se manifestar e você, se alguém está sempre disponível em resolver problemas, situações que se levantam e não fugir. Diga, eu não vou mais fugir. É pensar fora da caixa. Aí Abraão levou muito tempo Ló nas costas. Mas você não pode estar carregando pessoas com a sua fé. Até um certo momento você vai encaminhando ela, as diretrizes, sinalizando, mas quando você carrega uma pessoa por muito tempo, você está impedindo dela crescer. Porque quando ela coloca os pés no chão e entende, eu preciso andar na minha fé. Então você não está sendo egoísta, você está tão somente liberando ela para prosperidade, para aumento, frutificação, romper. Não, mas o bichinho vai morrer. Vai não. Deixa ele livre. Aí ficamos com um monte de pessoas ali, você fica recarregado, lento, você tem um propósito, mas a única coisa que você tem que carregar é a transformação. Isso é algo que você carrega dentro de você, que produz transformação, e você fica tanto preso com pessoas ali, que não é pecado, mas são peso, que traz uma certa lentidão. Existe uma carreira proposta para você, e você está lá lento, porque carregando um monte de gente que não quer crescer, que não quer avançar, que não se dedica na palavra, que não ora, que não quer fazer nada. E você fica lá, não, mas Senhor, tem que carregar esses bichinhos. Não, larga esses bichinhos e corre tua carreira. Dá as diretrizes e mostra o caminho. Duro esse discurso. Não, amados. Não é bichinho não, amados. O bichinho vai entender quando ele estiver lá no campo de batalha. Ou ele vai correr para o campo de batalha do mimimi, das emoções, ou vai decidir ficar com aquilo que você ensinou a ela. Fica no campo da batalha da fé, que o diabo, ele é um derrotado. O diabo já perdeu, já está debaixo dos seus pés. Essa é a realidade daquele que entende que já venceu. Esse é o campo da batalha, da mente. Então carregue transformação. E vemos que isso impregnou em Isaac. E a Bíblia diz, amados, que Isaac, ele já era próspero. A bênção de Abraão estava sobre ele, Isaac era próspero. E ele decidiu abrir alguns poços que seu pai, Abraão, tinha cavado. E dá o mesmo nome. Isso se chama honra. Sabia, mas que muitas coisas você não precisa recomeçar. Às vezes recomeçar é você desconsiderar a história e todo investimento que já foi feito naquilo. Eu lembro que quando eu estava na igreja de São Gonçalo, e ficava inventando moda, culto tal, colocava nome diferente. Eu entendia, mas que a melhor coisa a fazer, se já existe uma visão. Eu pego aquilo da sede, da igreja que já tem uma história, que já tem todo o investimento, eu honro aquela liderança, eu vou pegar o que eles fazem, que é macro, e trago para a minha realidade menor. Isso é considerar aquilo que já está feito, que já está estabelecido. Não tem que criar moda, não, eu vou criar o culto dos super-homens. Culto do homem de ferro.
já está funcionando, mas é suficiente para você correr. E ele cavou um poço, houve contenda. E ele partiu para outro. E cavou novamente e houve contenda. E sendo confiscado, tomava posse daquilo que pertencia a Isaac, porque era de Abraão. Eles desconsideravam a memória de Abraão. Mas Isaac, ele tinha o dever, a obrigação de considerar a memória de seu pai. Até que chegou em um poço. E nesse poço, não houve mais contenda. Sabe por quê, amados? Quando você é perseverante, constante, os teus perseguidores não vão aguentar. Vão olhar, rapaz, está longe demais, eu desisto. Isso é o poder da constância, da perseverança. Ele não ficou brigando, tá, fica com isso aí, eu vou abrir outro. Por quê, amados? Prosperidade incomodava. Aonde ele chegava, tirava o entulho, a água brotava. E prosperidade incomoda, amados. Pessoas que olham para você está em um ambiente, não entende porque aquela pessoa não vai com a sua cara. Mas não é você, mas é o que você carrega. Você carrega a transformação, você carrega a bênção. E o que você coloca, ou no que você faz, você se destaca, mas não é você mesmo, você nem quer isso para você. Você não quer nem glória, mas porque está impregnado em você, você e a bênção é uma coisa só. Não tem como desvincular a bênção de você. Até você sem querer, você abençoa pessoas. Você nem se esforça e abençoa. Porque você é abençoado. Diga, eu já sou abençoado. Aleluia. Sempre vai ter umas pessoas que querem nos paralisar. Tem uma expressão em inglês que é usada muito na internet, os haters, que não são invejosos. Haters uma tradução livre, odiadores. Porque o invejoso, ele quer o que você tem. Mas o haters, o odiador, ele quer desvalorizar o que você tem, por meio de críticas. O que é que Isaac fez? Não vou desperdiçar minha energia com essas pessoas. Vou para o próximo. Vou para o próximo. Vou para o próximo. Você não tem que ficar parado. Imagina Isaac tivesse ficado sentado lá, olhando para o poço. Meu pai, meu Deus, o poço do meu pai abriu. Se lamentando, não, mas tinha um poço para frente. Porque o pai dele deixou um legado. E ele continuou. Até que. Pessoas que não têm visão, que perdem tempo, amados, com pequenas coisas, que querem sempre o do outro, que não conseguem ver o que Deus tem para ele, que não tem consciência de identidade, que ele é uma pessoa única, que Deus escolheu ele antes da fundação do mundo. E a gente tem... Vamos ler o texto dessa manhã que eu não li. Eu li. Li não foi? Efésios 1? Não, Efésios 1:3. O texto da mensagem. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nos escolheu antes da fundação do mundo, para ser como seu filho. Então você não é raro, você é único. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. E o propósito de tudo. O propósito maior é você ser conforme a imagem do seu filho. E esse ser conforme a imagem, mas é carregar tudo o que se diz a respeito a Cristo. Tudo que é Cristo, que é de Cristo, lhe pertence.
Eu não quero mais sair do plano, do propósito divino, querendo estabelecer os meus planos, os meus propósitos, achando que eu sou mais sábio, mais esperto daquele que me escolheu antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa, antes de células, de DNA, se juntar e formar você, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus te elegeu. Ele estabeleceu um plano. Aleluia. 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 O mundo, por isso que Paulo diz, não conforme a sua mente, não se molde a sua mente, a sua forma de pensar, como o mundo. Por quê? O mundo trabalha muito com condição. Não é assim? Só pode fazer isso, condição. Mas Deus te chama a andar pela fé e começar a fazer coisas por decisão. Porque quando você crê e decide, recursos chegam. Porque você pode ter condições, mas por ter uma mentalidade de escassez, não conseguir algo. Você pode ser alguém que tem muito dinheiro, deseja fazer viagens, mas tem uma mente de escassez e não viajar. Enquanto pessoas que não têm muitas condições, mas têm decisões, eles já se vê dentro de um avião, já se vê dentro de uma nação, aquilo se materializa. Então, uma decisão, amados, fundamentada na fé, vai levar você a lugares que seu dinheiro não pode levar. Eu vou dar um exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha condições, gastou tudo que tinha com os melhores médicos, mas não resolveu o problema. Mas até que um dia ela decidiu agir à altura daquilo que ela tinha ouvido. Ou seja, a fama de Jesus. Então ela tinha condições, a condição dela não foi capaz de resolver o seu problema, cura. Mas a decisão de ir contra tudo aquilo que se opunha, a sua fraqueza, a sua mentalidade, ela entendeu, amados, que cama não é trono, para você ficar 12 horas na cama. Ela podia muito bem ficar lá na cama 12, 15 horas deitada, como um trono. Mas ela entendeu que a cama é um carregador de bateria. A cama é o lugar que você, amados, carrega suas baterias. E tem alguns que usam um carregador turbo, vão dormir de 11 e acordam de 4, né, Lorena? Já acorda chocante, o dia vai ser chocante. Ótimo dia. É você entender, amados, que ela entendeu isso. Não, minha cama, esse lugar aqui não é meu trono. Ela decidiu, vou contra todos e todos. Se eu tão somente tocar, dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. A sua decisão de agir à altura daquilo que ela ouviu, produziu aquilo que a sua condição não produziu, não trouxe. A decisão trouxe a sua cura. Então chegou o tempo, mas você começar a se mover. 2023 vai ser o ano da decisão. Coloca aí no seu status, o ano da decisão. Você vai decidir se mover, se levantar, agir à altura de tudo aquilo que Deus já disse. Por muito tempo eu fiquei muito na passividade, esperando algo acontecer. Mas só que eu já tinha o poder dentro de mim para fazer acontecer. Se mover, declarar. Aí você declara, mas existem declarações que você não precisa se mover. Você declarar algo, alguém recebe uma cura. Mas existem declarações que você vai ter que andar na palavra que você falou. A fé move você. Às vezes você quer mover a montanha com a fé, mas a fé que você tem não está movendo você em suas decisões. Então decida hoje. Decida. Eu vou agir à altura da palavra. A sua decisão levará a lugares que a sua condição não levará. Aleluia. Para concluir, Números 13, versículo 30.
Palavra boa é palavra curta, para carne. Como diz o pastor João Roberto. Números 13 e 30 diz o seguinte. Nós conhecemos o contexto, né? Moisés separa alguns homens, representante de cada tribo, eles vão até a terra que Deus tinha dado, declarado que era deles, e eles espiam a terra, não é assim? E voltam com relatórios. Os 10 trazem um relatório negativo, 2 ficam com uma palavra, né? Em meio àquele relatório, por mais que houvesse um relatório negativo, mas a decisão é de quem está ouvindo. Do que você vai fazer com aquele relatório negativo. Se aquilo vai te paralisar, ou se aquilo vai ser força para você buscar estratégias e meio para resolver aquilo. Então, 10 que tinham mentalidade negativa, receberam tudo aquilo e também semearam no meio do povo. Medo. Tenha cuidado, mas de permitir que pessoas venham semear em você limitações, que Deus não te limita. Semeando, pessoas semeando, não, mas essa visão é muito grande, mas esse investimento, para que isso? Tentando semear aquilo que está no coração dele, essa limitação, esses medos, e essas pessoas, eles não querem ficar só para si, eles querem semear. Semeando, e você que vai decidir o que você vai fazer com o seu campo. O seu campo aqui, é você que tem que guardar, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É você que protege, é você que guarda, não permitindo que ninguém venha semear palavras de negatividade, palavras de escassez, sementes que elas vão brotar. E geralmente essas sementes, elas vêm carregadas de frustração, você está naquela alegria, vou começar um negócio, eu vou fazer isso, aí chega um com aquela cara de... Eu acho que não vai dar certo, não. Uma semente. Mas tu tem como pagar isso? Outra semente. Sai semeando, jogando semente. E é impressionante, mas que você está naquela alegria, empolgação, com uma visão grande. Aí se você começa a receber essa semente, vem frustração, juntamente com elas. Você fica, rapaz, é mesmo. Tu está certo. Cuide do seu jardim. Cuide do seu campo. Não permita que esses semeadores da incredulidade venham paralisar o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, muitos de nós, amados, estamos recebendo o plano e o propósito, mas não estamos colocando em prática porque estamos dando ouvido a semeadores da incredulidade. Abra os seus ouvidos para a palavra de Deus. É bem verdade, amados, que nós ouvimos tantas coisas de Deus, ouvimos coisas boas, isso nos alegra, mas quando vem uma coisa negativa, aí nós temos o costume de nos agarrar com aquilo. E esquecemos tudo aquilo que Deus diz. Mas aquilo que Deus diz é a verdade. Nenhum dos planos de Deus sobre a sua vida vão ser frustrados. 2023 vai ser o ano da colheita. O ano de avanço, o ano de crescimento em todas as áreas da sua vida, porque você decidiu ser um ano diferente. Crer na palavra, ser operoso praticante, ser alguém constante em tudo aquilo que você tem recebido. Então não acredite no veneno que as pessoas liberam. Josué e Caleb se posicionaram. Eles dizem, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. Números 14, versículo 9. Josué disse, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Todo desafio, amados, todo desafio que se levanta, veja isso como uma oportunidade, seja para você alimento. É você pegar aquela energia e redirecionar para capacitação. Alimento. Eles viram aquilo, nós somos uns gafanhotos, nós vamos ser comidos.
Mas aqueles que tinham uma visão da fé, diz, nós que vamos, para nós isso aí é como alimento. Essa oposição, esse gigante, para nós é força. Você que vai decidir ficar com medo diante da situação, ou você vai olhar, isso é uma oportunidade. Da força que opera em mim vai se manifestar. É uma oportunidade onde Deus vai ser glorificado. Onde Deus vai ser exaltado, amados. Toda dificuldade que se levanta, amados, não significa que porque alguém está te perseguindo, porque você está fracassando, não é porque você não é bom, não é porque tudo que você faz não presta. Não é isso não, amados. Isso é um forte indicador que você está no caminho certo. Estão arremessando pedras porque estão vendo frutos. Você está frutificando e os teus frutos estão incomodando. Mas persevera, porque muitas pessoas dependem dos frutos que você está produzindo. Quero convidar aqui o louvor. Aleluia. Glória a Deus, amados. É tempo de correr nossa carreira. Planos, propósitos e práticas. Planos, propósitos e práticas. Planos, propósitos e práticas. Quanto mais intenso na palavra e na oração, mais alinhado você vai estar dentro dos planos de Deus. Nos propósitos de Deus. Não precisa inventar moda. Vamos honrar aquilo que já está estabelecido na eternidade. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Existe um plano para você. É um plano exclusivo e perfeito. E para esse plano existem recursos, suprimento. E para cada fase da sua vida existe suprimento específico para aquela estação. Não permita mais que o diabo venha te enganar e produzir em você uma mentalidade de escassez. Não desperdice a abundância que já está disponível para você e para mim. Existem muitos recursos disponíveis, amados, que muitos de nós estamos deixando desperdiçar, deixando de lado, não estamos utilizando por causa da mentalidade de escassez. Mas quem sou eu no jogo do bicho? Você é uma ovelha amada. Deus te ama muito. Ele te ama tanto, mas que Jesus, por mais que o seu nascimento não tenha havido fogos, nem muita euforia, ninguém estava buscando ele. Só alguns pastores que o anjo anunciou. Um ano depois, quase 2 anos, três estudiosos das estrelas vão até, 3 não, alguns, não disse que são 3, vão até a casa de Maria, é assim? Mas antes de chegar na casa de Maria, passaram no rei Herodes, cheio de demônio no corpo. Ele tentou matar o rei Jesus, porque ele era rei e não queria que nascesse outro rei. E por divina revelação, foi revelado àqueles magos, àqueles homens astrólogos, e eles não voltassem pelo mesmo caminho. E Herodes, sabendo que foi enganado, ficou com raiva e mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. E a repercussão foi grande. Por quê, amados? Porque parece que o negativo, parece que o diabo está vencendo, né? Mas só que aquilo que não houve muita euforia, nem muita divulgação, nem muito compartilhamento, e nem muitas curtidas, o nascimento de Jesus era o início da mudança da sua história, da história da humanidade. Talvez, amados, aquilo que você esteja fazendo agora, proporção pequena, não tenha muito holofotes, nem muita tapinha nas costas, mas se você perseverar, o que você está fazendo na proporção pequena, lá na frente, milhares serão alcançados. José administrava a casa do seu pai, estava sendo treinado. 20 anos depois, estava administrando o Egito e o mundo conhecido. Você não tem visão, mas nós não conseguimos enxergar aonde nós vamos chegar, mas Deus já viu. E porque Ele já viu, o Espírito Santo sempre está te consolando, te levantando, porque Ele sabe aonde você vai chegar, quem você vai alcançar e o que você vai realizar. O diabo tem tentado contra a tua vida com doenças, frustração, escassez.
Ele não sabe o fim das coisas, mas Ele sabe que coisa boa vai sair de você. Porque você nasceu de Deus. E quem nasceu de Deus não tem como não prosperar. Não tem como não sair coisa boa. É você que não acredita nisso. Mas de você só sairá coisas boas. Se você decidir crer nisso, de mim vai sair coisas boas. Aonde eu coloco as plantas dos meus pés é meu. Aonde eu colocar as minhas mãos é abençoado. Porque eu sou abençoado. A bênção e eu, nós somos uma coisa só. Não tem como desvincular a bênção de você. Você é abençoado demais para andar estressado, triste, cabisbaixo. Você já é abençoado. Você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Porque Ele decidiu na eternidade. E nada que aconteça no tempo vai alterar aquilo que aconteceu na eternidade. Na eternidade já está registrado. Você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Não é o lugar que você se encontra hoje que vai limitar o plano de Deus para a sua vida. José foi vendido. Como escravo, se tornou administrador da casa de Potifar. Foi caluniado, o diabo foi lá, eu vou parar esse homem. E ele incorporou daquela mulher e uma calúnia, foi jogado na prisão. Mas na prisão, aquelas correntes, aquela cadeia não tem o poder de impedir que a bênção entrasse juntamente com José. Aquilo que você carrega, mas é tão forte que nada que o diabo faça vai impedir que você prospere. Ele prosperou na cadeia. Ele foi esquecido, mas foi lembrado um dia. Deus lembrou. José teve um sonho, o faraó teve um sonho. Deus lembrou aquele padeiro que havia um abençoado, que onde chegava, alguma coisa acontecia. Amados, nesses dias alguém vai lembrar de você. Você já colocou 10.000 currículos e ninguém te chama, mas Deus vai soprar. Alguém vai lembrar de você. E um lugar que você nem mais esperava. Porque faz tanto tempo que eu fiz esse curso, que eu me qualifiquei, nem vale mais. Juntamente com o convite vem capacitação. Deus vai falar com pessoas que vai lembrar de você. O seu currículo deve estar lá na pastinha de spam. Lá no e-mail, spam. Aí de repente alguém vai lá. Tem esse currículo aqui desde 2017. Liga para essa pessoa. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Você pode ficar de pé, igreja amada. Oh, aleluia, Pai. Estamos avançando. Não vamos parar. Vamos correr dentro dos teus planos e propósitos. Vamos colocar em prática. O nosso ano 2023 será poderoso. Poderoso. Aleluia. Aleluia. Ore maçarabacanarabachou. Aleluia. Tempo de aumentar, tempo de romper, tempo de acelerar e de frutificar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Houve um tempo que tentaram tapar os poços do suprimento desse lugar. Mas as fontes, por causa da perseverança e constância, as fontes estão retornando. As fontes estão jorrando novamente. Por causa da perseverança e da constância no propósito